Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Rogo que sintam-se bem e coloquem o pensamento naquilo que vieram buscar no encontro de hoje. A reflexão dessa semana é sobre o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não vim destruir a lei. Quando a gente fala nessa palavra, né, lei, o que será que é o nosso entendimento? O que é o conceito? O que significa lei? Então, nós podemos ter que lei é as diversas interpretações, as diversas leituras, os diversos códigos, os diversos artigos que nós seguimos, né? E que nós temos como regra, como normativa, para agirmos em prol de um bem comum. Sabemos que as leis dos homens, ela é uma lei variável, pois ela é de acordo com aquele grupo, ela é de acordo com aquele povo, de acordo com aqueles costumes, de acordo com um contexto em si. Então, as leis, elas são específicas para que possamos seguir elas, né? E essas leis nos facilitarem nos nossos relacionamentos para criarmos uma harmonia entre aquela sociedade, entre as pessoas que vivem naquela sociedade ali, certo? E aí, nós podemos pensar qual foi a primeira lei que nós tivemos contato. Qual foi a primeira lei que nós temos conhecimento? E aí cada um vai poder remeter, vai, né, investigando. Nós vamos chegar lá nos 10 mandamentos, né? Esses 10 mandamentos, essas 10 normas que a gente teve, foram as primeiras leis que a gente tem registro, né, para um determinado povo dentro de uma determinada situação. Então, os 10 mandamentos, a gente tem, né, esses mandamentos, eles foram dados por Deus a Moisés, foram passados, né, de Deus para Moisés, quando este estava no Monte Sinai. Esses mandamentos, né, lembremos que eles foram colocados para Moisés, enquanto Moisés sendo líder, né, daquele grupo que vivia, que foi escravizado, passou por mais de 400 anos escravizado, e Moisés foi aquela pessoa, né, que Deus indicou como sendo o libertador daquele povo. E aí, quando Moisés libertou aquele povo, pensem, né, depois de 400 anos vivendo de modo em regime de escravidão, aquele povo era um povo muito bruto, muito pobre de preceitos morais. Então, para disciplinar um pouco aquele povo, para dar mais base, para dar mais apoio até nas relações entre aquele grupo, Moisés utilizou aqueles 10 mandamentos, né, para servir de base moral para aquelas pessoas voltarem a ter uma relação mais harmoniosa em si. E aí, esses 10 mandamentos eram normas específicas. Vamos passar rapidinho por eles, então. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? A gente, hoje até a gente pode se perguntar se a gente faz isso, né? Ou se a gente não faz o inverso, né? A gente não ama todas as coisas para depois amar a Deus, né? Quando a gente faz isso, a gente se distancia da verdadeira lei. Segundo o mandamento, não tomareis em vão o nome de Deus. Sabemos que não é permitido usar o nome de Deus em vão, assim como usar o nome de Deus para conseguir benefícios próprios. Isso seria destruir a lei. O terceiro mandamento, lembrai de santificar o dia de sábado. Isso aqui é bem uma questão de costume, de hábito naquela época, naquele momento, né? Ter um dia ali da semana para a gente até olhar, né, e agradecer pela obra que Deus fez, né? Ter aquele momento de parar e de
olhar para a natureza, olhar para a questão do mundo em si, né? De contemplação. O quarto mandamento, honrai vosso pai e mãe. Aqui é importante a gente ter o respeito e a honra para os nossos antepassados. Sabemos o quão importante é, né, termos essas pessoas de base, aquelas pessoas que nos aceitaram como filhos, que aceitaram nos dar a vida, né? Então, honrar essas pessoas, ter respeito para com eles. E aí vem os demais 6 mandamentos que estão muito ligados aos nossos impulsos do ter, né? Então, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não desejarás a mulher do próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem seu servo ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Esses 6 últimos mandamentos são como se fossem 6 negativas, são 6 apontamentos que Deus fez até como forma de nos proteger, né? Ele nos indicou, né? Olha, não faça isso porque depois você vai sofrer as consequências. Sabemos que amanhã nós vamos colher o resultado dos atos que nós fizermos hoje. Então, se nós matarmos alguém hoje, amanhã nós vamos ter, né, que colher os resultados desse ato impensado. Da mesma forma, roubar e tantos outros itens como foram colocados. Então, esses 10 mandamentos nós temos, né, como sendo a primeira lei dos homens. Mas, depois disso, nós temos a segunda revelação, que é a vinda do Cristo aqui neste plano, né? Mais precisamente, há cerca de 2.000 anos, né, nós temos a vinda de Jesus aqui no planeta Terra, né? E quando ele veio, as pessoas pensavam que ele ia trazer algo diferente, algo muito, né, grandioso. E Jesus diz: opa, eu não vim destruir a lei. Eu vim edificar, eu vim afirmar, eu vim mostrar como é que se cumpre a lei. Até então, os homens tinham, né, eles tiveram consciência, eles tiveram conhecimento das leis, dos 10 mandamentos, mas ainda a prática não ocorria. Então, Jesus aqui, né, na sua caminhada, ele veio mostrar como é que se coloca essas leis na prática. E toda a sua caminhada, desde o seu nascimento, né, ele fez toda uma caminhada voltada ao amor, à bondade, à caridade para com o próximo. Tanto que a sua vinda aqui fez com que ele construísse uma outra lei, uma lei universal, que é o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Essa lei, né, é a lei universal, é a lei que está contido ali todos os mandamentos, né? Toda a lei da providência divina consta nessa única frase, né? Nesse único mandamento aí. Amar a Deus, né? Mas amar ao próximo como a si mesmo, não fazer ao próximo aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo ou que fizessem com os meus familiares, os meus entes queridos, os meus amigos. Então, o segundo mandamento, a segunda revelação a partir da vinda do Cristo. E aí, o que aconteceu? Quando Jesus foi, né, partiu, ele disse: olha, eu vou mandar o Consolador prometido. E aí nós temos a terceira revelação. A terceira revelação, ela não é personificada, ela não está ali numa pessoa, né? A primeira revelação a gente tem na figura de Moisés. A segunda revelação então, tá ali na figura do Cristo, né? E a terceira revelação, ela vem precisamente para nós em 1857, com a questão do Espiritismo, né? Com Allan Kardec, então, fazendo a codificação
e aí esclarecendo a todos sobre o Espiritismo, sobre essa nova ciência que vem, que é a questão da gente entender um pouco mais, a partir do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, entendermos um pouco mais sobre as sucessivas reencarnações, sabermos que há vida além da vida, né? Sabermos a importância dos espíritos no nosso contexto, né? A partir do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esclarecimentos valiosos, né? Nós conseguimos entender qual é o nosso papel aqui neste plano. Sabemos que não estamos aqui por acaso, sabemos que temos, né, um papel, estamos em contato com pessoas, estamos num núcleo familiar que não é por acaso, né? Temos um dever aqui que é nos desenvolver, que é evoluirmos enquanto seres, né? E isso ocorre, né? O espiritismo muito alicerçado, né, nos 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Ciência, né, muito estudando e esclarecendo essas questões. Sabemos, né, muito do contexto hoje da ciência, também buscando esclarecimentos e voltando algumas explicações às questões de fé, né? Hoje a gente tem até a medicina, hoje com alguns esclarecimentos, né, tendo o apoio da religião. A religião também entendendo e considerando as leis orgânicas como sendo próprias da matéria. Então, não é só um, não é só outro, né? São a união desses saberes, a força entre esses pilares que dão sustentação. E sabemos também que agora nós estamos em evolução, estamos na expectativa, né? Estamos nos voltando a uma nova era. Estamos num momento num processo, numa caminhada, onde nós estamos saindo de um mundo de provas e expiações, onde temos aqui a dualidade do bem e do mal, para um mundo, né, um processo, onde mais adiante nós vamos estar num mundo de regeneração, onde o bem prevalece sobre o mal, né, essa nova era que está chegando. Para isso, todo um movimento, né, que a humanidade está passando, algumas ressignificações, algumas depurações que também estamos vendo. Então, de forma bem breve, um contexto geral do que é esse capítulo 1 do Evangelho, né? Não vim destruir a lei. Jesus mostrando, né, que há a conexão em todos esses itens, em todos esses fatos, né? E que é importante nós compreendermos para depois a gente conseguir também entender os outros 27 capítulos que o Evangelho contém, né? Então, a cada capítulo vai aprofundando esses conhecimentos, mas é importante a gente ter o alicerce desse primeiro aí, fazendo o contexto das leis, dos mandamentos, enfim, até chegar nos dias de hoje, tá certo? Então, é um pouquinho, de forma bem breve, né, mas para a gente ter uma visão geral desse capítulo aí. Espero ter esclarecido a todos. Tenham todos uma boa semana, fiquem com Deus e que assim seja.